E aí, beleza, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre uma dica bem bacana em relação a gerenciamento de estado no React. Serve tanto para React quanto para React Native. Qual que é a ideia aqui, então? Basicamente, geralmente a galera faz gerenciamento de estado usando MobX, Redux, algum gerenciador de estado desses. E aí, para quem não sabe, o gerenciador de estado, na verdade, ele se faz necessário quando o teu gerenciamento de estado local do componente, o próprio use state, se você estiver usando o hooks ou o state mesmo da tua aplicação, estiver se tornando muito complexo. Aí você acaba tendo que fazer... passar muito estado por props e aí acaba virando uma loucura quando o teu estado é muito grande e você tem muito estado. E aí você acaba precisando de usar o Redux ou o MobX para você ter um estado global e conseguir gerir, ter uma consistência de dados melhor e uma certeza melhor de que todos os dados estão atualizados em todos os pontos, certo? Só que qual é a grande dica que a gente vai dar aqui hoje? Pelo menos eu vejo muito pouca gente falando sobre, e eu acho que é uma funcionalidade, assim, excepcional. O Apollo. O Apollo, usando o GraphQL, tem uma solução excelente, assim, e eu testei, achei que não fosse ser tão boa assim na prática quanto na teoria. Eu já usava Apollo há algum tempo com GraphQL, mas eu nunca tinha tentado explorar esse benefício dele, esse grande diferencial que, apesar de ser falado e bem enfatizado na documentação, não é tanto quanto deveria, no meu ponto de vista. O que o Apollo faz, na verdade, né? O Apollo ele vai funcionar também como um gerenciamento de estado. Então, basicamente, você consegue fazer suas queries quando você vai lá buscar na API. Só um resumo aqui, então. O GraphQL, ao invés de ele ter um endpoint só, ao invés de ele ter vários endpoints, na verdade, exemplo que a gente tem uma biblioteca e a gente tem lá autores e livros, certo? Se a gente fosse usar uma API RESTful, por exemplo, a gente teria um endpoint para livros, um endpoint para autores, e aí a gente faria essas requisições, etc, e organizaria isso. Show! No GraphQL a gente vai ter um endpoint só, que vai ser o próprio GraphQL, onde a gente vai fazer as requisições e tal. E lá dentro ele trata do que você quer consultar e etc, etc. Se você quiser conhecer mais sobre o GraphQL, dá uma pesquisada, ele é bem maneiro também. Mas aí o que o Apollo faz com isso? O próprio Apollo ele já tem um gerenciamento de cache local. Então o que acontece? Quando eu faço uma requisição pro nosso endpoint do GraphQL, eu vou lá e vou buscar todos os livros, por exemplo. Eu quero ID, nome e número de páginas do livro. Eu fiz essa requisição e o nome dessa query eu nomeei como todos os livros, por exemplo. Quando eu fiz essa query, ele automaticamente vai me retornar esses dados no payload e ele vai salvar sozinho um cache dessa requisição. Ele já faz um cache local, seja no browser ou seja no celular, dessa nossa requisição. Se eu imediatamente, ou depois de um tempo, mas sem alteração nenhuma no lado do servidor, refizer essa mesma query todos os livros, imediatamente ele já vai verificar que na payload, na resposta dessa nossa query, não teve diferença nenhuma em relação ao que a gente tem em cache na nossa aplicação. Então o payload vai voltar vazio e a resposta que a gente vai ter vai ser do cache. O que isso traz de benefício? Uma consistência de dados muito grande. O que passa a acontecer é que a gente não precisa mais, então, usar o estado para gerenciar a nossa aplicação a ser recarregada ou atualizar os dados, ou a gente não precisa fazer várias coisas. Porque o que vai passar a acontecer? Então, digamos que a gente tem essa lista de livros, né, na nossa aplicação em uma área, e aí a gente está usando o método tradicional. Geralmente a gente faria a request na API, pegaria o payload, salvaria, por exemplo, se a gente estiver usando Redux Saga, a gente faria essa requisição pelo Saga, salvaria na store do nosso Redux, e aí a gente faria um use effect, por exemplo, para verificar se as props estiverem diferentes, a gente vai atualizar as props com estado para recarregar o nosso componente, certo? Basicamente a ideia seria essa. Só que se a gente fizer isso utilizando Apollo, basicamente a gente só precisa fazer a query e exibir a query de acordo com o que a gente estiver fazendo. Então a gente vai usar o React Apollo, agora me fugiu, React Apollo Hook,
É uma biblioteca para você usar Apollo com hooks. E aí, essa biblioteca ele vai te permitir usar carries e mutations. Você vai colocar lá, exemplo, basicamente, constante, todos os livros recebe use carry e o nome da carry que você está usando. Só que dentro desse use carry, o primeiro parâmetro seria o nome da carry, né? A carry que você está fazendo em si. E os segundos parâmetros seriam as opções, certo? Eu posso muito bem desconstruir esse use carry para retirar o loading, o erro, o refet, várias propriedades que a própria carry já vai te dar, que o Apollo te oferece. E aí eu posso gerenciar a nossa aplicação e a atualização da nossa aplicação assim, ao invés de gerenciar pelo estado. Eu posso usar o Apollo como um gerenciador. Exemplo, eu posso colocar lá, eu faço esse use carry, igual eu falei para vocês. A gente vai desconstruir esse use carry e vamos retirar o loading e o erros, por exemplo. Aí eu posso colocar dentro do nosso componente funcional, digamos assim, né? Eu posso colocar que se for loading, eu vou retornar a string loading. Se for erro, eu vou retornar o nome do erro. E por default, eu não coloco nada, eu só coloco return e o componente que vai retornar. Por padrão, já dentro desse return, eu já tenho acesso ao data, que seria o payload da nossa carry, certo? Eu vou exibir ela. Toda vez que a gente fizer um refet, por exemplo, que a gente refizer essa carry, vamos supor que essa carry ela seja executada quando o nosso componente é montado, ou quando eu clicar num botão. Toda vez que eu fizer isso, automaticamente a gente vai fazer, quando clicar no botão, ele vai fazer request, o Apollo vai fazer request no endpoint do GraphQL, ele vai ver que não tem diferenças e o retorno dele vai ser nulo. Ele não vai nem piscar, não vai dar load, não vai dar absolutamente nada, ele já sabe que não mudou nada. E a mesma coisa vai acontecer quando a gente tiver diferença de dados. Ele já vai fazer esse gerenciamento de cache pela gente. Então essa store, esse estado global, basicamente seria o nosso cache. O conceito muda um pouco, porque a gente deixa de fazer esse gerenciamento manual e passa a acreditar, digamos assim, um pouco no gerenciamento de cache do Apollo. Mas ele é sensacional, cara, porque assim, a gente tem outros benefícios que, por exemplo, a gente pode usar o pull dele, né, o pooling, que seria para você ficar fazendo requests de tempos em tempos, né, de acordo em milissegundos, para você ficar verificando atualizações, validando atualizações no servidor. E essa seria uma forma um pouco amadora, um pouco, digamos que ruim de se fazer isso, porque o próprio GraphQL com a Apollo ele já te oferecem uma forma que se chama subscription. A subscription ela basicamente vai ser uma forma de você enviar dados do lado do servidor para o teu lado do cliente. Então, exemplo, sempre que tiver uma nova atualização nos livros, o servidor vai ter um socket de comunicação e vai enviar dados de volta para o teu cliente. Essa seria a forma correta para você ter atualização em tempo real, né? A tua aplicação fica recarregando sempre que tiver uma atualização no servidor. Só que a gente tem esse método de pooling também. Quando for uma coisa bem mais simples, a gente pode utilizar ele que funciona bem. E não é tão prejudicial assim, porque eu também dei uma testada. Então vamos supor que na nossa aplicação, se um usuário ficar em média 24 horas conectado, ele ficar o dia inteiro conectado na tua aplicação, na página onde faz essa validação, então no caso da nossa aplicação que a gente está seguindo como exemplo da biblioteca aqui, se ele ficar na página onde lista todos os livros 24 horas no dia, as requests elas vão ter em média 1.4K. E o tempo dela é de 3 milissegundos, um tempo assim. Porque, na verdade, ela é tão pequena, essa requisição, e tão rápida, por conta desse gerenciamento de cache do Apollo. Ele sabe que, enquanto não tiver alteração no servidor, quando a gente refizer essa request, ele sabe que não teve alteração nenhuma e o payload dele vai voltar vazio, porque a gente já tem todas as informações do nosso cliente. Então, por isso que ele pesa tão pouco. Se você fizer as contas, vai dar, em média, 100 a 120 mega se a gente ficar 24 horas fazendo request, absolutamente. Então não é tanta coisa assim. Vale a pena, às vezes, em alguns casos, você utilizar e observar se o seu servidor, no caso, porque isso vai acabar pesando no desempenho do teu servidor, se ele vai ter problemas com isso. Mas é claro, se for uma pequena, média aplicação. Se você estiver usando numa aplicação mais profissional, para um cliente final, algo do gênero, vale muito mais a pena fazer o subscription. Ele só é um pouco mais penoso, trabalhoso de fazer, digamos assim, porque você vai ter que criar um socket, você vai ter que criar as subscriptions e etc. Mas a forma correta seria com as subscriptions, beleza? Uma outra coisa também muito interessante que o Apollo faz pela gente é que, por exemplo, imagina que na nossa requisição
no nosso livro, né, a gente tem lá ID, nome, autor do livro, número de páginas e várias outras informações. E na nossa query que a gente retorna todos os livros, a gente está retornando só o ID, nome e número de páginas. Imagina que aí agora, numa outra página, a gente quer salvar, a gente quer requisitar todas essas informações, só que com tudo agora. O que a gente pode fazer? Na nossa query, a gente pode especificar quais dados a gente quer buscar do cache local e quais dados a gente quer buscar do remoto. Só adicionando uma flag que seria @client nas informações que a gente já tiver em cache. Então, cara, isso também é outra coisa que poupa muito e adiciona muito desempenho na nossa aplicação. A gente tem várias outras funcionalidades que o Apollo vai dar pra gente. É uma ferramenta excelente, muito bacana, e eu aconselho vocês a utilizar. Só uma discussão final agora seria de, basicamente, tá, Marcos, primeiramente, a minha aplicação ela não usa GraphQL. Ela é uma aplicação com RESTful, o retorno dela é um JSON. Como que eu faço? Cara, existe a possibilidade de você, pelo client, criar uma camada, digamos que uma bridge, né, de GraphQL entre o seu RESTful e o GraphQL. Assim você consegue utilizar GraphQL mesmo com uma API com uma API que o endpoint dela seja RESTful. Então, essa já é uma primeira solução. É claro que isso vai ser muito mais um passo que a gente vai tentar fazer para solucionar esse problema, entre aspas, né? O ideal seria o teu servidor ter GraphQL. O segundo ponto seria, pô, Marcos, beleza, só que eu devo utilizar Redux ou MobX junto com o Apollo? Cara, isso é possível, é uma discussão muito grande no meio, só que eu tentei utilizar, eu comecei a me aprofundar mais nesse tema justamente por causa disso, apareceu a possibilidade de eu utilizar Redux com Apollo, e eu fui tentar entender qual era a melhor maneira de se fazer isso, porque para mim, fazendo sem dar uma estudada, etc., me parecia muito complexo. E foi justamente esse o ponto, a sensação que eu tive, que é o que a gente tem visto ultimamente. O que acontece? Pelo fato do Redux ele ser um gerenciamento de estado global, e o Apollo também, a única forma da gente trabalhar com eles basicamente junto é que a gente tem algumas variações, né? A primeira seria se a gente então utilizasse o Apollo não como gerenciamento de cache de estado local, no caso do Apollo seria usando o cache, né? A gente não utilizar isso e a gente só usar o Apollo para fazer as requisições do nosso GraphQL e utilizar do Redux para consistência de dados. A gente utilizar o Redux para um gerenciamento de estado local e o Apollo para o gerenciamento de estado remoto. Ou a gente poderia colocar um dentro do outro. Só que quanto mais eu avanço nessas opções, repara que vai ficar mais complexo da gente entender e da gente executar. Tudo bem que a comunicação entre eles vai ficando mais simples, só que o fato da comunicação ficar mais simples não quer dizer que vai ficar mais fácil da gente utilizar, pelo contrário. Então a primeira ideia seria essa, cada um gerenciar um tipo de estado diferente. A segunda seria a gente colocar um provider do Apollo dentro da nossa store do Redux. Assim a gente consegue fazer as requisições dentro da nossa store assíncronas e retornar, bem parecido com o que a gente faz com Saga ou com middleware, por exemplo, no Redux. Só que quando a gente fizer isso, a gente vai começar a entrar num problema que a gente precisa tomar muito cuidado para que essas requisições do nosso cache de Apollo não batam e não deem problemas junto com o nosso gerenciamento de estado local. Então você precisa começar a ter uma consciência muito grande do que você está fazendo e aonde, e essa request da onde ela está vindo, esses dados, esse payload da onde que ele está vindo. Isso é fundamental também. E a terceira forma seria basicamente eles estarem sincronizados e você utilizar o cache do Apollo como gerenciamento de estado global do teu Redux. Aí o circo está armado, é muito mais complexo, etc. Só que o ponto do vídeo hoje, na verdade, não é nem a gente discutir então se a gente vale a pena utilizar Redux ou Apollo. É a gente discutir se a gente deve o que tem de interessante no Apollo. A gente já falou aqui então sobre o cache dele, sobre as requisições mais rápidas, ele já trata sobre tudo isso pra gente. A gente pode fazer até um state do props, né, na verdade do cache do Redux. A gente tem do cache do Apollo, desculpa. A gente tem funções do próprio Apollo pra gente gerenciar o cache. Então, por exemplo, eu posso alterar os dados do cache da minha aplicação e no cache da aplicação eu fazer a mutation seria editar e etc. Dados do remoto
para ser mais rápido essas atualizações. Então o Apollo tem um conjunto de funcionalidades muito bacana que se você mudar o conceito então de cache para gerenciamento de estado, ele vai resolver muitos problemas que a gente tem. Então essa foi a dica de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês deem uma olhada e julguem se realmente é tão bacana assim o Apollo. Eu aconselho, gostei bastante, o retorno dele é sempre muito bem limpo e muito rápido. Então é isso, pessoal, acho que esse vídeo vai ficando por aqui. Tenham uma boa semana, fiquem com Deus e espero que vocês tenham gostado da dica. Se vocês não gostaram da dica ou acharam que eu falei alguma besteira, novamente deixa aqui nos comentários, vai ser muito legal pra mim ter um outro ponto de vista. Eu tô passando aqui a construção de opinião que eu tive ao longo do tempo que eu andei estudando isso e me aprofundando nesse conceito de utilizar o cache como gerenciamento de estado. Se vocês acharam isso ruim ou conhecem uma solução melhor, deixa aqui nos comentários que vai ser excelente aprender isso, tá ok? Um abraço, fiquem com Deus.